Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Senhor, envia-me a anunciar o teu amor, é para partilhar. Caríssimos amigos, bom dia para Timor, boa tarde para o Brasil, para o Peru e boa noite para toda a Europa e toda a África, porque está muita gente ligada de toda a parte do mundo. Então, neste momento, passamos a palavra ao nosso presidente dos IMAG, Institutos Missionários Adjuntos, presentes em Portugal. Senhor Padre Adelino, boa noite. Boa noite, Padre Simão. Muito obrigado por me cederes a palavra. E boa noite a todas e a todos. E bem-vindos. O nosso orador de hoje, o Juan Ambrosio, ou Juan Francisco García Ambrosio, nasceu em Valência de Alcántara, Cáceres, Espanha. Casado com a Cristina, pai do André, que trouxe a Lúcia para a família, e do Felipe, que trouxe a Maria para a família. A falta que um rosto faz. Poderíamos dizer a importância que os nomes têm. Juan, Cristina, André, Lúcia, Felipe, Maria. A família, o mais importante. A nível académico, Juan Ambrosio é docente da Faculdade de Teologia na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde é o coordenador executivo do Gabinete de Formação Avançada. Integra a Comissão Executiva da Rede Cuidar da Casa Comum ao serviço de uma ecologia integral. São suas áreas de interesse e investigação Fenomenologia e Pedagogia da Religião, Pensamento Social Cristão, Antropologia e Teologia da Família. Teria muito mais coisas a acrescentar, mas a apresentação tem de ser sempre breve. Muito obrigado, professor Juan Ambrosio, por ter aceitado o nosso convite para nos ajudar a desmascarar a missão. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu é que agradeço este convite para partilhar convosco este tempo e esta oportunidade. Confesso-vos que estar convosco, e vou podendo estar convosco em vários contextos, é para mim sempre um motivo de uma profunda alegria. Vou-vos dizer uma coisa que, se vocês disserem que eu disse, eu nego redondamente tê-la dito, não é? Mas convosco não sinto grande preocupação em pesar muito as palavras, porque sei que elas são bem acolhidas. Não sinto a preocupação de pensar, devo dizer isto deste modo ou não devo dizer isto, porque sei que o vosso coração é grande e acolhe e é capaz de discernir e dar o desconto. Isso, sinto-me em casa. Tenho uma pequenina experiência de missão fora, tive 2 vezes na Guiné, mas isso guardou um grande espaço no meu coração e portanto é terreno que eu certamente voltarei a pisar numa outra ocasião. Em qualquer caso, a missão também se faz aqui e eu assumo a tarefa que vou desenvolvendo também como essa missão. Agradeço, pois, esta oportunidade que me dão. Já revi muitas caras com quem me fui cruzando por vários caminhos e é sempre bom. Fui recebendo no chat muitos olás e abraços, devolvo assim a toda a gente. Eu vou partilhar convosco o itinerário que me propus fazer. Espero que neste momento já o estejam a ver, ok? Já vejo as cabeças a abanar, é sinal de que o estamos a ver, ok. O desafio que me fizeram é este, a falta que um rosto faz e desmascarar a missão. E num primeiro momento gostaria de partilhar convosco, se por qualquer motivo me ouvirem mal ou perceberem mal, alguém me faça um sinal, façam algum barulho que eu reformularei.
mas gostaria de, num primeiro momento, partilhar convosco como é que eu interpretei estas duas parcelas desta afirmação, a falta que um rosto faz e desmascarar a missão. A primeira parcela interpreto-a assim, e a partir de uma experiência que certamente todos nós já tivemos, certamente que, ou uma grande maioria de nós, pelo menos, certamente que muitos de nós já passaram por esta experiência de, ao sonhar, vermos pessoas, mas não lhe identificarmos o rosto. E como isso nos causa um certo desconforto, porque acabamos por ficar sem saber quem é. O rosto faz, de facto, muita falta, porque ele é a porta de entrada, é o grande portal de entrada na pessoa, que nos permite ir conhecendo, que nos permite ir percebendo, que nos permite ir compreendendo. É tão importante olhar no rosto uns dos outros. É assim que eu entendo a questão do rosto. E depois o rosto tem traços característicos que nos distingue uns dos outros, que nos faz também perceber a identidade, e mesmo ao longo da nossa vida o rosto vai passando por várias fases, vai envelhecendo, vai tendo mais rugas, mas há ali aquele traço identitário que permite dizer que somos o mesmo, a mesma pessoa, variando, amadurecendo, enriquecendo, perdendo coisas, mas somos a mesma pessoa, e o rosto testemunha isso, testemunha essa mudança, mas testemunha também essa permanência da identidade, também ela a fazer-se. O que eu vou fazer no itinerário que hoje me proponho partilhar convosco é apresentar alguns dos traços característicos que, no meu entender, hoje constituem o rosto da missão em geral. E desmascarar a missão é tirar esta máscara que hoje nos cobre a cara a quase todos, não é? Para tentar encontrar estes traços característicos da missão, que depois tem que concretizar nos diversos territórios, e temos tanta gente a ouvir-nos de tantos sítios, ainda bem. O exercício que eu me proponho fazer hoje convosco é esse mesmo, tirar a máscara para tentar buscar aqueles traços que caracterizam a missão nos nossos dias. E começo por, a modo de introdução, por chamar a atenção para isto. É verdade que nós andamos com o rosto tapado, mas não é com todo o rosto tapado. Todos nós andamos neste momento com os olhos destapados. Bem, se assim não fosse, nem sequer éramos capazes de andar, não é? E portanto, e os olhos no rosto desempenham um papel muito, muito importante, porque também pelos olhos conseguimos entrar, conseguimos visitar a pessoa. Nós temos dificuldade neste momento em lidar uns com os outros e em olhar uns para os outros, porque temos a cara tapada e porque temos muita dificuldade em olhar nos olhos uns dos outros. Se vocês fizerem esse exercício de olhar bem nos olhos dos outros, vocês aguentam um tempo, se a pessoa for conhecida, se a pessoa for alguém próxima, se a pessoa, enfim, tiver alguma empatia convosco. Se nós cruzarmos os olhos com pessoas que não conhecemos, que não temos empatia, desviamos, porque parece que assim penetramos uns nos outros. E por isso eu faço uma pergunta que vai aparecer aí, declinada de 4 maneiras. De que cor são os teus olhos? Esta pergunta, talvez a maior parte de nós saiba responder de que cor são os olhos de cada um. Mas quando a declinamos numa segunda vez, de que cor são os olhos dos outros? Esta pergunta talvez já não tenha uma resposta tão cabal, tão plena. Já vai haver zonas em que vão ficar, enfim, sem resposta, abertas. E de que cor são os olhos do próximo? Deste próximo de quem eu me devo aproximar, de quem eu sou chamado a ser próximo. De que cor são os olhos dele? Já olhamos bem para ele ou às vezes cruzamos-nos com ele e não sabemos? E a última declinação desta pergunta, talvez para alguns não faça sentido, penso que aqui no meio de nós fará, para muita gente talvez isto não faça sentido. De que cor são os olhos de Deus? Se nós não conhecemos a cor dos olhos das pessoas com quem
nos cruzamos, com quem nos rodeamos, com quem trabalhamos, a quem somos enviados em missão, se não conhecemos a cor dos seus olhos, foi porque nunca olhámos verdadeiramente para os olhos deles. E se não olharmos verdadeiramente para os olhos deles, como é que os podemos conhecer? Como é que podemos trabalhar? Como é que podemos verdadeiramente saber o que eles precisam, o que eles anseiam? Como é que podemos deixá-los que eles connosco sejam protagonistas do seu percurso? E o mesmo digo dos olhos de Deus. Que cor têm os olhos de Deus? Se calhar vamos perceber que os olhos de Deus têm a cor dos olhos daqueles a quem somos enviados. E, portanto, é um arco-íris imenso, mas que eu tenho que conhecer. Bem, é esta pergunta que a mim me vai guiar também. Vou tentar tirar a máscara, mas vou tentar descobrir a cor dos olhos de quem eu sou chamado a ser próximo e nesse descobrir a cor dos olhos de Deus. E vou fazer isso a partir de um itinerário que tem este primeiro momento muito rápido de enquadramento para vos dizer e partilhar algo que todos conhecemos, que a igreja, esta igreja que nós somos, esta comunidade que nós somos, tem essencialmente dois modos fundamentais de realização: a comunhão e a missão. E que estes dois modos fundamentais de realização, comunhão e missão, são dimensões estruturantes e fundamentais do ser e da viver da igreja. Ela é comunhão para a missão e ela é missão que constrói, que edifica, que constitui a comunhão. E nenhum destes polos pode prevalecer sobre o outro, porque isso afetaria a própria identidade, o próprio ser da igreja. A igreja tem esta dupla polarização: a participação comum nos dons de Deus, uma participação e um testemunho dos dons de Deus num movimento de concentração, por exemplo, para dentro, para constituirmos comunidade que não se desagrega, que fica unida à volta do Senhor ressuscitado que a convoca, mas tem também este movimento, testemunho dessa realidade, convite dessa realidade, proposta dessa realidade, em que se participa como impulso missionário para fora. E estes dois movimentos constituem o ser da igreja. E têm de estar de tal maneira bem balançados para que não entrem em choque, para que não desestruturem, para que não, enfim, não se enfrentem e não quebrem a unidade. Mas a igreja é simultaneamente estes dois movimentos, porventura em momentos tensionais, e sempre que eu falo na tensão, na dimensão cristã, lembro-me que a tensão, entendida corretamente, é uma das notas características e específicas da identidade cristã. E lembro-me disso a partir da própria realidade de Jesus Cristo. Dele dizemos que é simultaneamente Deus e homem. E sempre que na nossa reflexão e no nosso agir tentámos ultrapassar esta tensão, o que fizemos foi sublinhar um polo em detrimento do outro. Ou sublinhámos a divindade à custa da humanidade, ou a humanidade à custa da divindade. E sempre que fizemos isso, estouramos com o mistério de Jesus Cristo. Portanto, sempre que também tentamos ultrapassar uma certa tensão entre estas duas dimensões, dentro daquilo que a igreja é, também caímos nesse erro. Eu acho que a pedra de toque está então em assumir a tensão, ela é característica daquilo que nós somos e, portanto, assumi-la até às últimas consequências, sem medo. Algo assim encontro no itinerário, vou saltar este, porque já disse, e portanto saltar este slide. Algo assim encontro eu no itinerário que hoje estamos a viver com o pontificado do Papa Francisco. Encontro estes dois pilares, estes dois movimentos, estas duas polarizações de uma maneira muito evidente, cruzando-se. E olhando para o pontificado dele, encontro as duas grandes preocupações. A primeira consubstanciada neste texto, que todos conhecemos, a Evangelii Gaudium, a exortação apostólica Evangelii Gaudium, onde o Papa Francisco partilha connosco aquilo que são as suas profundas preocupações para o futuro da Igreja. Ele deu logo no primeiro número, não é? E sabemos o que é que o texto diz, lemo-lo todos: uma Igreja renovada, missionária, sinodal, em saída para as periferias. Uma mudança paradigmática que eu acho que nem sempre tem sido
bem entendida, porque falámos muito das periferias e eu penso que aquilo que é proposto é ir ainda mais longe. Reparem, nós costumamos pensar as periferias e definir as periferias a partir do centro. Periferia é aquilo que está longe do centro, afastado do centro. Pois eu penso que neste texto, e com este texto, o Papa Francisco convida-nos a mudar o paradigma, e não é pensar a periferia a partir do centro, mas é pensar o centro a partir da periferia. E o desafio é que a Igreja se pense, que a Igreja se organize, que a Igreja se vá estruturando a partir das periferias a quem ela é enviada. E, portanto, este movimento para fora passa a constituir também um movimento para dentro, que a congrega, que a une, que faz ser isto que ela é e a distingue de todos os outros movimentos, associações e grupos. Esta Igreja que se define, que sabe que tem uma razão de ser e que a razão de ser não subsiste nela, não é ela própria. Eu digo muitas vezes a brincar com as pessoas que me vou cruzando, não é a Igreja que tem uma missão, a missão é que tem uma Igreja, porque ela brota, ela existe, a sua razão de ser é a missão com que o Senhor Jesus a convoca. Uma Igreja não autorreferencial. Pois bem, se isto é a grande preocupação do Papa Francisco, claramente manifestada neste texto, isso levou-me a pensar que à medida que o tempo foi passando, não podia ser o único polo, o único pilar do seu pontificado, porque se a única preocupação do seu pontificado fosse renovar a Igreja, então de certo modo ele cairia no erro que está a tentar denunciar, que é a autorreferencialidade. A Igreja deve-se repensar, mas não se deve repensar simplesmente por si, simplesmente a partir de si, mas daquilo, como eu vos disse, daqueles a quem ela é enviada. E por isso encontro um outro polo, e esse outro polo vão encontrá-lo exatamente neste texto, que é a carta encíclica Laudato Si, que nós todos sabemos, de 2015, não é um texto de 2015. E esta carta, que não é simplesmente ecológica, que não é simplesmente verde, que é sobre a ecologia integral, tem claramente como preocupação o cuidado da casa comum. Então, juntando estes dois pilares, que para mim são duas peças fundamentais daquilo que eu gosto de chamar o ecossistema do Papa Francisco, juntando estes dois pilares, eu leria assim: a grande preocupação, o grande rumo do pontificado do Papa Francisco, uma Igreja renovada para cuidar da casa comum, para poder cuidar melhor da casa comum, para tratar com mais carinho e mais ternura a casa comum. E nestes dois pilares encontro, do meu ponto de vista, o que é de facto a grande preocupação que ele tem partilhado connosco. O itinerário que eu vou fazer agora é nesta linha. E vou fazê-lo a partir de um outro documento que para mim reúne, ou melhor, mais do que um outro documento, de todo um outro processo que depois desemboca e desagua num documento no qual eu encontro claramente a concretização desta leitura que eu, enfim, me atrevo a partilhar convosco. E estou-me a referir a todo o processo sinodal que foi a Assembleia Especial do Sínodo Panamazónico. Vejam o título. Novos, eu vou pôr aqui um ponteiro para ajudar a perceber. Novos caminhos para a Igreja, Evangelii Gaudium, e para uma ecologia integral, Laudato Si. Encontro aqui os dois pilares reunidos. E deixem-me vos dizer isto. Este texto que vai surgir daqui, que é a querida Amazónia, e tudo o que resulta daqui, não é para mim uma peça menor do ecossistema de Francisco. Não é para mim um texto secundário, pelo contrário, é uma das peças centrais deste ecossistema e uma das peças onde, do meu ponto de vista, mais facilmente poderemos procurar aqueles tais traços do rosto que estamos aqui a tentar procurar e a cor dos olhos que estamos a usar tentar perceber. E é por isso que eu vou fazer convosco, é percorrer um bocadinho este itinerário, fazendo pontos com essa pergunta que nos convoca aqui nesta noite, da cor dos olhos, enfim, formulada por vocês desta maneira do desmascarar a missão. E começo
por partilhar convosco aquilo que foi o instrumento Laboris, que foi dado àquelas pessoas que fazem parte da Assembleia. Já agora, uma coisa que me parece importante, esta Assembleia é uma Assembleia especial, não é uma Assembleia regional. Apesar de ser de uma região, ela é uma Assembleia Sinodal especial. Há 4 tipos de Assembleias Sinodiais: a Assembleia Geral Ordinária, a Assembleia Geral Extraordinária, a Assembleia Regional, a Assembleia Especial. A Assembleia Regional é para uma região, para refletir problemas de uma região. A Assembleia Especial, que é esta, é para refletir problemas que podem ser problemas do mundo e da Igreja Universal. Reflete-se a partir de um sítio, mas refere-se para a totalidade. Isso vai aparecer, claro, aqui um bocadinho mais para a frente, mas de qualquer modo queria já deixar isto bem sinalizado, porque é esse o horizonte, e por isso me atrevo a fazer a leitura que estou a fazer. Ora bem, esse documento, Instrumento Laboris, volto então a ele, diz logo no seu início algo que a mim me parece absolutamente fundamental para perceber o que é a missão, ou dito de outro modo, sem o qual nem sequer se pode realizar a missão. Portanto, um dos seus traços fundamentais. E começa assim: o Sínodo dos Bispos deve tornar-se cada vez mais um instrumento privilegiado da escuta do povo de Deus. Para os padres sinodais pedimos antes de mais nada do Espírito Santo. Os sublinhados são meus, o destaque é meu para partilhar convosco aquilo que a mim me chamou a atenção. O dom da escuta. Nada de novo diríamos, mas reparem, escuta de Deus, até ouvir com ele o grito do povo. E aqui já demos claramente um passo em frente. Escutar Deus, não para ouvir Deus simplesmente por ele, mas para nele escutarmos o grito do povo. E agora vejam, escuta do povo. E vejam como o texto se torna ainda mais denso. Até respirar nele a vontade a que Deus nos chama. Acho isto absolutamente fundamental. A missão é essencialmente a escuta da vontade a que Deus nos chama, na escuta do povo concreto. Do povo concreto dos diversos territórios que pisamos, dos diversos territórios onde estamos, onde somos enviados. É nessa escuta que nós devemos discernir a vontade a que Deus nos está a convocar. E isso é verdadeiramente um desafio imenso. Isto quer nos dizer que a primeira atitude que temos que ter, o primeiro traço que temos que ter é o de escutar. Ou seja, se quiserem, para utilizar esta imagem que estamos aqui a utilizar, a primeira atitude de um missionário, todas as manhãs ou quando parte para a missão, é levar muito sabãozinho, lavar bem os ouvidos, desentupir bem os canais auditivos para escutar. Este escutar é mais do que ouvir, como é óbvio, para saber discernir, para escutar na vida concreta das pessoas esta vontade de Deus. E com isto estamos a concretizar aqui uma preocupação muito grande do Papa Francisco. Partilho aqui convosco um pequenino texto de 2015, enfim, o discurso que ele fez na comemoração do 50º da instituição dos sinos dos bispos. Como sabemos, uma instituição que surge do concílio e que celebrou 50 anos em 2015. E vejam o que o Papa diz: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no 3º milénio. E, portanto, somos convocados a isso. Quer dizer que na missão temos também que percorrer este caminho da sinodalidade. Quer dizer, e o caminho da sinodalidade é caminhar juntos. Discernimos juntos, prescrutamos juntos, discernimos juntos, decidimos juntos, implementamos juntos. A sinodalidade não é na Igreja, como alguns dizem, uma metodologia. É um modo de ser, é uma maneira de ser. Mais do que uma metodologia, é uma maneira de ser. E tanto, tudo o que nela quer pertencer a essa maneira de ser tem que ter esta marca. Também a missão tem que ter esta marca da sinodalidade. É um caminho que se faz em conjunto, não é? Não é simplesmente para aqueles que são enviados, é que sabem o que os outros precisam. Não, é um caminho em conjunto, de um discernimento em conjunto, de uma implementação em conjunto. Fecho rapidamente este parênteses e regresso ao texto. O documento, o instrumento Laboris do Sínodo da Amazónia estava estruturado segundo as 3 conversões às quais o Papa nos tinha habituado a convocar, nos convidava constantemente. 3 tipos de conversões, ou uma conversão concretizada em três direções: a conversão pastoral,
e aí encontro claramente aquilo que já vos disse da exortação apostólica Evangelii Gaudium, a conversão ecológica, que eu encontro na encíclica Laudato Si, mas também a conversão sinodal. Uma conversão que eu claramente vou encontrar isso nesse texto recentíssimo que é a Fratelli Tutti, não é? O futuro constrói-se em conjunto, entre todos, com as diversas linguagens. Já visitaremos muito rapidamente este texto, só a modo de introdução. Mas estas 3 conversões que constantemente o Papa Francisco nos convoca, que se firmos os seus textos, abordam sempre estas questões. Estas 3 conversões, digamos assim, estruturaram a elaboração do instrumento Laboris. E muito rapidamente, o instrumento Laboris partilha então, a partir da realidade da Amazónia, uma preocupação para toda a Igreja. E aparecem aqui categorias que me parecem muito importantes, como por exemplo esta do bem viver. A busca da vida em abundância por parte dos povos indígenas amazónicos concretiza-se naquilo que eles definem o bem viver. Viver em harmonia consigo mesmo, com a natureza, com os seres humanos, com o Ser Supremo. Mais um dos traços da missão. A grande preocupação da missão deveria ser, de facto, contribuir para o bem viver das pessoas. Aliás, se pensarmos um bocadinho, o próprio Senhor Jesus disse ao que vinha e que João captou de uma maneira tão magnífica naquelas linhas que encontramos no capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este bem viver, este viver em harmonia com todos, esta vida em abundância, pressupõe um bem fazer. Se queremos viver bem em harmonia com todas estas dimensões, então temos que fazer nessa linha. Aqui encontro outro dos traços característicos desse rosto, tiro-lhe a máscara para procurar este traço e, portanto, a importância do bem viver e do bem fazer que tem que ser sinodalmente equacionado com as pessoas. E este instrumento Laboris torna-se cada vez mais denso. Ameaças e agressões à vida geram clamores tanto por parte dos povos como da terra, começando por estes clamores como lugar teológico. Lugar a partir de onde pensar a fé. Um enorme desafio. A vida concreta das pessoas, os seus clamores, as suas ânsias, as suas angústias, vem-me à memória aquela página lindíssima, para mim uma das páginas mais lindas da inteligência cristã, que é o número 1 do texto do Vaticano, não é? Gaudium et Spes. Da Constituição, Gaudium et Spes. As alegrias e as tristezas, as angústias e as esperanças são também os discípulos de Cristo, porque nada há de humano que lhes possa ser indiferente. A vida concreta das pessoas, também a nossa vida concreta, a vida concreta das pessoas é um lugar teológico. É o lugar a partir do qual temos de pensar a fé, temos de pensar os tais desafios. Parece-me isto muito, muito, muito claro. E aqui o texto vai dizer claramente aquela leitura. Reparem, a Amazónia não é só um espaço territorial, indígena ou comunitário, não é somente um ubi, é também um cuide. A Amazónia não é somente um lugar, um espaço geográfico, é também um cuide, ou seja, um lugar de sentido. Um lugar de sentido para a fé, um lugar de sentido para a experiência de Deus na história. O território é um lugar teológico a partir do qual se vive a fé, mas é também uma peculiar fonte de revelação de Deus. Cá está dito com toda a clareza. O que estamos a refletir a partir desta realidade que é a Amazónia é verdadeiramente pensar como a vida concreta nas suas dimensões é um lugar teológico. Por isso que estamos a fazer não é um ubi, é um cuide. E é por isso que eu considero que este texto que vamos ver mais à frente, a querida Amazónia, é verdadeiramente uma peça maior do ecossistema de Francisco e não uma peça menor, como alguns têm tentado dizer, até porventura dizendo que este texto está condenado ao esquecimento. Não tenho de todo essa ideia e, pelo contrário, encontro nele linhas muito interpeladoras para o trabalho da missão que a Igreja nunca pode deixar de exercer. E por isso desafia-se a que nesta e a partir desta realidade se possa evocar um novo Pentecostes, que a Igreja possa descobrir a presença encarnada e ativa de Deus em cada território. E por isso o
texto continua na mesma linha, a Amazónia representa uma parte para o todo, um paradigma, uma esperança para o mundo. Não se encontrarão soluções através da violência nem da imposição, mas sim mediante o diálogo e a comunicação com aqueles povos. Os povos da Amazónia, de maneira especial os pobres, e quantos são culturalmente diferentes, são os protagonistas deste diálogo. Dito com toda a clareza, encontro aqui outro traço do rosto da missão, que é preciso tirar a máscara para ver claramente este traço. São os pobres, são aqueles que são culturalmente diferentes. Esses são protagonistas também do itinerário que somos chamados a fazer com eles, e somos chamados porque convocados para Deus para isso. Uma igreja profética na Amazónia é então aquela que dialoga, que sabe procurar acordos e que, a partir de uma opção pelos pobres e do seu testemunho de vida, busca propostas concretas a favor de uma ecologia integral. Tudo isto em harmonia, tudo isto interligado, não é? Esta ideia do interligado, que também estamos a ver nesta situação pandémica que estamos a viver, como uma coisinha que começou lá numa ponta do mundo, microscópica, paralisou o mundo inteiro. Estamos verdadeiramente interligados, portanto a solução tem que ser em conjunto. Ora, o texto continua e fala-nos nisto. A realidade das igrejas locais tem a necessidade de uma igreja, e vejam as 4 notas: uma igreja participativa, uma igreja acolhedora, uma igreja criativa, uma igreja harmoniosa. Mais traços concretos da missão: a participação, o acolhimento, a criatividade, a harmonia, procurando os valores da paz, da misericórdia, da comunhão. A missão tem que procurar isto, tem que ousar isto, tem que percorrer estes caminhos. São esses caminhos que estão a ser ensaiados também naquele território, mas estão a ser ensaiados naquele território para toda a Igreja Universal. Insisto nesta ideia que me parece verdadeiramente importante. E por isso aquilo que se vive ali, que se reflete ali, pode ser um kairos para a Igreja e para o mundo. Seria interessante, se calhar, percebermos que falámos agora com a irmã Júlia, se não me engano, lá em Timor, tão longe. Aquilo porventura pode ser um território pequenino, mas o que ali se passa pode ser um kairos para a Igreja e para o mundo. Temos que o olhar assim, não é? Tal como o vírus que veio lá da outra ponta e começou na outra ponta é capaz de paralisar, também algo que se faz no recôndito de um território com pessoas que ninguém sabe que existem, pode ser algo, pode ser um kairos para a Igreja e para o mundo. E por isso se dizia neste texto: esperemos que este sínodo seja uma expressão concreta da sinodalidade de uma igreja em saída, para que a vida plena que Jesus veio trazer ao mundo chegue a todos, especialmente aos pobres. Claramente definido o desafio. E este desafio parece-me ser claramente também o desafio da missão, hoje, de todos os tempos, mas hoje com os contornos que tem. Daqui, e da discussão que houve dos círculos menores, enfim, não trago para aqui essa discussão, alongaria demasiado este itinerário. Daqui vai surgir um documento final que é depois entregue ao Papa Francisco. Um documento final que depois, enfim, apareceu na comunicação social só destacando alguns pontos, costuma ser sempre assim, mas já agora há aqui um passo muito importante, e eu trago o documento final aqui para destacar esse passo. Lembram-se o que eu disse há pedaço, no instrumento Laboris, que ele foi construído a partir dos 3 sonhos de Francisco, não é? Ou das 3 conversões a que ele nos convoca: a conversão pastoral, a conversão ecológica e a conversão sinodal. Pois bem, o documento final do Sínodo Pan-Amazónico vai estar articulado à volta de não 3, mas 4 conversões. E a entrada desta 4ª, que vai aparecer aqui em 3º lugar, ou seja, é muito significativa. No primeiro capítulo, diz que a Amazónia se deve este processo de escuta a uma conversão integral que depois vai, concretizar-se nessas 4 dimensões. A escuta, cá está de novo, a escuta. E vejam que isto vai aparecer sempre, e tem aparecido a partir da Laudato Si sempre, do clamor da terra e do clamor dos pobres, do grito das pessoas concretas, dos que são mais necessitados. E a partir desta escuta somos chamados a uma verdadeira conversão integral, com uma vida simples e sóbria.
e este é também algo que vai aparecendo constantemente nos convites, a vida simples e sóbria. Isto é um convite, sobretudo a nós europeus, que vivemos numa Europa rica, ainda que haja muita pobreza, que vivemos numa Europa rica, a ensaiar estilos de vida simples e sóbrios. Também para as comunidades cristãs, não é? Também para as comunidades cristãs que ensaiem estes estilos de vida. E cá vem então as 4 conversões. A primeira é a conversão pastoral. Já estava falada anteriormente. Queremos ser uma igreja samaritana. É interessante que este samaritana apareça, que agora o documento da Fratelli Tutti lhe dedica um capítulo inteiro. O capítulo 2 é sobre esta parábola, a maneira como somos chamados no diálogo a não deixar ninguém na berma da estrada, encarnada em cada situação concreta, ao modo como Jesus Cristo encarnou. Cá está. Uma igreja que sai ao encontro de todos. Essa é a conversão pastoral que é preciso fazer-se, ou seja, pensar, repensar, ousar, criar, inventar dinâmicas novas a partir desta escuta de todos, a partir desta dinâmica da saída, a partir das periferias, a partir das quais nós nos devemos pensar. Novos caminhos de conversão pastoral. E cá está, estava a dizer que era a terceira, mas não, é a segunda. Esta é a novidade. Novos caminhos de conversão cultural. De repente, e isto não estranha, porque verdadeiramente esta é uma dimensão muito, muito importante para o Papa Francisco e para a missão. Todos vocês têm uma experiência muito maior do que eu a esse nível, mas a dimensão cultural está presentíssima, está presente neste itinerário todo e está absolutamente presente na Fratelli Tutti, onde se fala claramente neste poliedro cultural que é também a humanidade. A nossa conversão, diz então o caminho, esta segunda conversão deve ser também cultural. Reparem, abrir-nos ao outro, aprender do outro. Talvez nem sempre na missão tenhamos vivido assim, muitas vezes entendemos a missão, nós é que vamos para ajudar. Claro que depois a conversa, eu todos os anos faço formação na FEC, na pensar o que é a missão, e há sempre um testemunho missionário, e sempre no testemunho missionário vem alguém a dizer que recebeu muito mais do que deu. É verdade, e testemunhamos isso. Mas muitas vezes aquilo que é esta atitude um bocado ainda colonialista de que nós é que vamos ensinar aos outros, nós é que, ainda que não o digamos assim, pressupõe. Bem, este exercício da missão que aqui estamos a viver é verdadeiramente um exercício que é para os dois lados, de nos abrir aos outros, de aprender aos outros. Portanto, essa conversão cultural. As outras culturas que não são a nossa são também fonte de revelação. É aí também que Deus está a encarnar, é aí também que Deus nos está a interpelar, é aí também que a fé é chamada, enfim, a frutificar. Mas atenção, que esta inculturação, e aqui há uma novidade, que é a encarnação do Evangelho nas culturas autóctones, e a isto nós já estávamos habituados, é ao mesmo tempo, e a isto nós não estamos tão habituados, introdução destas culturas na vida da Igreja. E isto aqui, do meu ponto de vista, é um enorme desafio, uma enorme, direi mesmo, novidade e quase que mudança de paradigma. Esta primeira parte nós estamos habituados, a encarnação do Evangelho nas culturas, mas trazer essas culturas para dentro da vida da Igreja, isso já nos custa. Se calhar estamos lembrados de algumas reações que a mim me deixaram perfeitamente perplexos em Roma, quando se pegaram, naquelas representações dos povos indígenas e se mandaram ao rio porque se consideravam que aquilo era ídolos. É não perceber que a enculturação do Evangelho nas culturas pressupõe também a enculturação das culturas no Evangelho. E que se não se fizer nestas duas direções, e voltamos às duas polarizações, não é? Se quiserem aqui concretizadas deste modo, então verdadeiramente não se está a fazer a encarnação do Evangelho, verdadeiramente não se está a enculturar o Evangelho. Não é só o Evangelho que marca a cultura, é também a cultura que me ajuda a reler o Evangelho, a vivê-lo de outra maneira. Isso é um desafio enorme para a missão, é um dos rostos talvez que hoje que mais passa despercebido, que mais está tapado pela máscara e que é preciso desmascarar. E depois novos caminhos de ecologia, de conversão ecológica, uma ecologia integral emerge um novo paradigma de justiça. E aqui também uma coisa muito interessante é que aqui fala-se de uma ecologia que não é uma ecologia verde das couves e das cenouras, também é, mas é muito mais do que isso, é que daqui, do cuidado da casa comum, surge um novo paradigma de justiça, já que há uma verdadeira abordagem ecológica, sempre se torna uma abordagem social, que tem que integrar a justiça, sobretudo para aqueles que estão a sofrer mais.
E por isso a defesa, e reparem o que o texto diz, a defesa e a promoção dos direitos humanos é uma exigência da fé. É uma exigência que brota da própria experiência da fé e, portanto, não podemos de modo nenhum falar na defesa e do cuidado da casa comum e não promover e não lutar pela justiça. E a última conversão, novos caminhos de conversão sinodal, portanto, encontrar espaços e modos de decisão conjunta e responder aos desafios pastorais. Não se pode ser igreja sem se reconhecer um efetivo exercício do sensus fidei de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus. Mesmo aqueles que não são doutores, mesmo aqueles que não estudaram teologia, mesmo aqueles que vivem no recôndito de uma selva, de um rio, de uma planície, no meio da selva de cimento que é uma cidade, dos mais ilustrados e dos menos ilustrados. Ia dizer dos mais ignorantes, mas não são ignorantes. O sensus fidei. Temos que redescobrir de novo este exercício da escuta do sentido da fé no viver concreto das pessoas, de todas as pessoas. Daqui vai surgir a exortação apostólica Querida Amazónia. Muito interessante, é um texto com tanta força. Todos os textos oficiais têm um título original em latim. A esmagadora maioria dos textos tem um título original em latim. Há 3 textos destes mais recentes que não têm. Um deles dá pelo nome de Laudato Si, outro deles dá pelo nome de Fratelli Tutti. Este vai ser o título oficial destes documentos, não é traduzido. E este, Querida Amazónia, é também o nome oficial do documento. Nas línguas que são as línguas, digamos assim, mais fortes deste território, o português e o espanhol. A acentuação muda, mas a expressão é a mesma. Permanece. E isto já quer dizer qualquer coisa da tal conversão cultural, não é? Esta é a língua com que as pessoas falam. Depois há todas as línguas dos povos indígenas, que são também línguas, enfim, importantes, e a língua é também um elemento fundamental da identidade, não é? Mas esta exortação, continuo a dizer, não é uma peça menor, não é um texto menor, é algo que nós devíamos revisitar. E eu acho que não é para esquecer, e o próprio texto diz isso. O Papa partilha, vou acelerar para ir concluindo, que quer expressar as ressonâncias que provoca este percurso de diálogo e discernimento. E, portanto, não vai repetir o documento conclusivo que eu vos falei há bocado, não pretende substituí-lo nem repeti-lo, vai oferecer um quadro de reflexão acerca da realidade amazónica, daquelas grandes sínteses, algumas das grandes preocupações já manifestadas por mim em documentos anteriores e que ele sintetiza aqui. E por isso vai dizer que, reparem, diz, o documento oficial tinha uma coisa, agora este texto abandonou uma série de coisas. Não abandonou nada, porque o texto diz mesmo assim, ao mesmo tempo quer apresentar de maneira oficial o citado documento, e o citado documento é o documento final. O que lá vinha está em cima da mesa, está para continuar a ser repensado e continuar a ser... O que ali se diz da missão não perdeu força, é apresentado até de maneira oficial neste texto, Querida Amazónia, que nos oferece as conclusões do sínodo, no qual cabelaram muitas pessoas que conhecem melhor do que eu e do que a Cúria Romana a problemática da Amazónia. É ousado dizer assim, porque vivem lá, por ela sofrem e a amam apaixonadamente. Nesta exortação preferi não citar o documento, convidando a lê-lo integralmente. Não sou capaz de perceber aqueles que dizem que esse documento foi ultrapassado e que já não está em cima da mesa. Eu não sou capaz porque leio de outra maneira o que o texto diz. Deus queira que toda a Igreja se deixe enriquecer e interpelar por este trabalho e que de alguma forma possa inspirar todas as pessoas de boa vontade. E este desembocou neste último texto, que é Fratelli Tutti, que é exatamente a concretização disto. E por isso esta exortação, Querida Amazónia, cá está, dirigida ao mundo inteiro. Ou seja, pensada a partir da Amazónia, mas dirigida ao mundo inteiro. Tudo o que a Igreja oferece deve encarnar-se de maneira original em cada lugar do mundo. O rosto da missão tem que ter os traços concretos de cada lugar do mundo onde somos enviados. E neste texto, Querida Amazónia, o Papa partilha 4 sonhos. Vou lê-los na íntegra. Sonho com uma Amazónia que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e a sua dignidade promovida. Sonho com uma Amazónia que preserva a riqueza
cultural que a caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com uma Amazónia que guarde zelosamente a sedutora beleza natural que a adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo na Amazónia que deem à Igreja rostos novos com traços amazónicos. E alguns dirão assim, bem, então, afinal isto é um documento claramente regional, está a partilhar um sonho para a Amazónia. Ok, convido-vos a fazer um exercício de substituição de uma palavra, uma única palavra. Substituam a palavra Amazónia pela palavra mundo e vejam o resultado. Sonho com um mundo que lute pelos direitos dos mais pobres, dos povos nativos, dos últimos, de modo que a sua voz seja ouvida e a sua dignidade promovida. Sonho com um mundo que preserve a riqueza cultural que o caracteriza e na qual brilha de maneira tão variada a beleza humana. Sonho com um mundo que guarde celosamente a sedutora beleza natural que o adorna, a vida transbordante que enche os seus rios e as suas florestas. Sonho com comunidades cristãs capazes de se devotar e encarnar de tal modo no mundo que deem à Igreja rostos novos com traços de cada lugar do mundo. Gente, não mudou nada. O sonho é o mesmo. Permanece igual. E ainda vos proponho outro exercício. Substituam a palavra mundo pela palavra igreja. Sonho com uma igreja que lute pelos direitos dos... Enfim, dispenso-me de ler, perceberam a ideia que eu quero partilhar convosco, continua a não mudar nada. É o mesmo sonho. Aquilo que é dito neste documento e é dito a partir da Amazónia é dito simultaneamente para o mundo e para a igreja. E todos somos convocados a construir este sonho. Que há tempos fui convidado para participar num encontro em que se falava na utopia. E convidaram-me para... O meu contributo era, dentro das utopias, falar na utopia de Francisco, porque isto, para muitos, é a utopia de Francisco. E eu intitulei a minha intervenção Topos da Utopia de Francisco. Ou seja, os lugares do não lugar de Francisco. Não lugar porquê? Porque este sonho é para se concretizar não só na Amazónia, mas em todo o mundo, na Igreja Universal. E por isso topos da utopia, ou seja, os lugares do não lugar, aqueles tópicos que se têm que concretizar, não num lugar concreto, mas em todos os lugares. Por isso, a utopia. Penso que temos aqui, de facto, um verdadeiro plano para isso, não é? Para todo este exercício. Temos então aqui o clamor da terra, dos povos e dos pobres como lugar teológico, como lugar onde se faz a experiência do encontro com Deus, onde se escuta o mistério, onde se vive a relação com Ele, onde ouvimos a sua voz. O escutar e o dialogar como lugares onde se percebe a vontade e o projeto de Deus. É aí verdadeiramente que nós o escutamos, como lugares a partir de onde a fé deve ser pensada. A fé que deve ser então um modo, e vejam isto, de habitar e transformar o mundo, na linha daqueles sonhos. São traços concretos da missão. Convidando a novos caminhos, cá estão as conversões, de conversão pastoral, conversão cultural, conversão ecológica e sinodal. E mesmo a terminar, mais 3 minutinhos, e o caminho continua. E o caminho continua agora e dá pelo nome da Fratelli Tutti, que eu só vou introduzir mesmo a modo de flash. Reparem, escrevia São Francisco de Assis, todos irmãos, dirigindo-se aos seus irmãos e irmãs, para lhes propor o quê? Este é o rosto da missão. Propor uma forma de vida com o sabor a Evangelho. Esse é o nosso trabalho onde estivermos, propor formas de vida concretas daquelas culturas, mas que possam adquirir o sabor do Evangelho. E o contrário, que aquelas culturas possam depois também impregnar o Evangelho de modo a que a fé e o Evangelho saibam aquilo que sabe a vida, é como se costuma dizer. Esta encíclica é dedicada à fraternidade e à amizade social. São os grandes temas. Eu falo a fraternidade universal, que ele vai desenvolver numa perspectiva mais crente, e a amizade social numa perspectiva para poder abarcar e dialogar com todos aqueles que não são crentes.
não é? E porquê? E tem aqui uma imagem onde ele de novo vai resumir aqueles 4 sonhos num único. Sonhemos com uma única humanidade. Como caminhantes da mesma carne humana, ainda por cima uma maneira tão bonita de dizer. Como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, cada qual com os traços do seu rosto, com a cor dos seus olhos, mas todos irmãos. É este o sonho. E para isso, um compromisso, um compromisso com a missão de construir um mundo novo. E estou mesmo a terminar, mais 2 minutos e termino. Não uma nova normalidade. Gente, abandonem essa expressão. Convido-vos a abandonar esta expressão, uma nova normalidade. Acho-a tão desajustada. Porque com ela muitas vezes o que estamos a querer evocar é que o que nós pretendemos é voltar à normalidade antes desta situação, com os contornos novos que temos que ter da máscara, das mãos lavadas, do distanciamento. Não acho que isto seja nem novo, nem normal. Acho que aquilo que nós devemos procurar não é tentar passar o mais rapidamente possível isto para voltar ao que era antes. Não, acho que nós temos mesmo que usar um mundo novo, com o sabor do Evangelho. Um mundo onde se promova a fraternidade universal ou a amizade social, para poder incluir todos. Ele já tinha ensaiado isto quando assinou aquele documento nos Emirados Árabes Unidos com o Sheikh, com o grande imã da mesquita de Al-Azhar, não é? Al-Tayeb, onde ele assinou aquele documento sobre a fraternidade em prol da paz e da convivência em comum. Um texto também que foi praticamente ignorado, mas que ele agora recolhe na Fratelli Tutti. Portanto, uma vida, um mundo novo, com o sabor ao Evangelho, e vou só agora mesmo a nível de flash enunciar, como um nós que habita a casa comum, contribuindo para uma humanidade diferente, renascida, com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, portanto poliédrica, e com mudanças no coração, nos hábitos, nos estilos de vida, porque nos salvamos todos ou não se salva ninguém, como ele diz. Promovendo o caminho do diálogo, todo o capítulo 4 deste texto, a cultura da proximidade e do encontro, a edificação da paz, a procura do bem comum, a prática do perdão, o combate à pobreza. E contribuindo para uma mudança de paradigma, de ser vizinhos a ser irmãos, de passar ao largo a ser samaritanos, de nos olharmos como sócios, a olharmos-nos como próximos, de agirmos como intermediários, a assumirmos-nos como mediadores. Linguagem tão característica do Papa Francisco. E agora, gente, e concluo. E agora nós. E é isto que nos convocou em todas estas jornadas, não é? E é isto que nos convocou neste Dia Mundial das Missões. Quem enviarei? Ouvimos nós essa pergunta. Não podemos ter medo de dar a resposta. Eis-me aqui. Envia-me. Envia-me a mim, envia-me à minha comunidade, envia-nos enquanto igreja, envia-nos a este mundo concreto, para que possamos de facto usar uma humanidade fraterna em um mundo diferente. A compreensão daquilo, e estou a citar a mensagem do Papa para este Dia Mundial das Missões de 2020, a compreensão daquilo que Deus nos está a dizer nestes tempos de pandemia torna-se um desafio também para a missão da Igreja. Somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e também da relação comunitária com Deus. Cá estão, de novo, as polarizações que aludi no início. Longe de aumentar a desconfiança e a indiferença, esta condição deveria tornar-nos mais atentos à nossa maneira de nos relacionarmos com os outros. Muito mais atentos para conhecer a cor dos olhos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa noite, Juan Ambrósio. Olá, Adelaide, boa noite. Muito obrigada pela sua conferência. De facto, fui tirar uma grande máscara que tem por detrás, que tinha, ou que tem, uma vez que ela já foi retirada a cada um de nós aqui, que o escutamos com muito gosto, retirou-nos uma grande máscara, porque tem por detrás grandes, como falou, grandes campos de missão.
E vou começar, também agradeço em nome da equipa e queria dizer que há irmãs que vão sussurrando e quando ouviram dizer que vinha falar e que estão a escutá-lo, dizem, escutamos este Senhor horas e horas sem nos cansar. Canse meu. Pronto, nós não nos cansamos de ouvir. Muito obrigada pela sua comunicação. É um gosto imenso, acreditem que é um gosto imenso. Obrigada. Então, eu começava pelas perguntas que já tenho aqui, algumas e variadas, e tenho aqui uma de uma pessoa que agradece muito a sua comunicação e que lhe dá os parabéns. E pergunta, por que será que hoje em dia, e particularmente neste nosso Portugal, muitos dos nossos jovens têm dificuldade em sair, em sentir a igreja? Será que muitas vezes nós, igreja, não estamos a ser a tal igreja samaritana? Faço uma segunda, perguntam-me, vários rostos da missão que nos apontaste são fortemente ameaçados em muitas das nossas culturas, externa e internamente. Queres falar-nos de algumas dessas ameaças? Como lidar com elas? E ainda uma outra, para depois, para o outro grupo, antes de partilhar outro grupo. Partilhe uma experiência de um encontro com um missionário cujo testemunho tenha transmitido o sabor do Evangelho, o que é urgente hoje ousar na igreja em Portugal. Está aqui 4 perguntas. Caramba, 4 perguntas simples, não é? Muito simples de responder. Bem, ensaio alguns tópicos de resposta, não pretendem ser mais do que isto, tópicos. Começamos pela primeira, dificuldade que os jovens têm em sentir a igreja. Eu não ficaria só agarrado à questão dos jovens, saltaria a modo de provocação para outras realidades. A dificuldade que os jovens, os recasados, os que se identificam de outra maneira e por aí fora têm em sentir a igreja. O meu silêncio quer dizer que, mas eu disse que com vocês me sentia à vontade, portanto vou mesmo dizer o que penso. Faz favor. Muitas dessas dificuldades em sentir a igreja decorrem da experiência que eles têm, das dificuldades que a igreja tem em senti-los a eles. Em sabê-los escutar e entender. Não é em aceitar tudo, não é disso que se trata, mas em olhar para eles a partir da situação em que cada um dessas pessoas se encontra, tentando perceber a verdade da sua situação e tentando, a partir da verdade dessa situação, caminhar em conjunto. Este texto da Fratelli Tutti, convido-vos a lê-lo, diz isso claramente, não é? Quando, por exemplo, fala num capítulo 6 sobre o diálogo que é feito a partir da verdade. Porque não pode ser um diálogo que é feito já com a meta traçada, já com o destino, já com as conclusões tiradas. Muitas vezes nós vamos para o diálogo, mas já temos as conclusões tiradas. Isso não é um verdadeiro diálogo. Na procura da verdade, devemos depois, a partir da verdade que nos convoca a todos, que nos interpela a todos, tentar caminhar em conjunto com as pessoas. Às vezes julgo que muitas das dificuldades em sentir a igreja decorrem também desta dificuldade que a igreja tem em sentir verdadeiramente a vida das pessoas, porque ela está muito fechada. Utilizo a imagem, e com isto terminaria os tópicos, muito mais haveria a dizer, mas enfim, estes tópicos, utilizo a imagem da bolha. Nós hoje, com a pandemia, falamos nas bolhas, não é? Deu há relativamente pouco tempo, eu acompanho, por exemplo, gosto muito de ciclismo e tenho acompanhado estas voltas, e a maneira como eles tentaram pôr estas voltas, grandes voltas de ciclismo, a França, a Itália que está quase a acabar e a de Espanha que começou agora, é criar bolhas, ou seja, a bolha criam um sistema onde testam todos, entram para dentro dessa bolha, depois não entra ninguém nem sai ninguém dessa bolha. E assim tenta-se preservar. Às vezes acho que as nossas comunidades cristãs são bolhas, não é?
territórios de segurança e conforto, onde entram os puros e os castos e não se abre mais ninguém para não sermos contaminados. Acho que nós não podemos ser bolhas, não podemos ser territórios de segurança e conforto para estarmos no bem bom. Somos mesmo enviados em saída. E portanto, com isto não estou a dizer que não devemos ter cuidados, com isto não estou a dizer que temos que aceitar tudo, com isto estou a dizer que temos que aceitar que o desafio da verdade, nós não somos donos da verdade e temos que caminhar com as pessoas em diálogo. Enfim, deixaria estas notas assim um bocado soltas. A questão dos rostos e das ameaças da nossa cultura. É verdade, isto joga-se das duas maneiras, não é? Aquela ideia que eu vos falei há pedaço, a fé, o Evangelho, tem sempre que se traduzir em cultura, não é? Sempre. Deixem-me dizer isto talvez para enquadrar um bocadinho melhor. O habitat do ser humano não é só a biosfera, é também aquilo a que eu gosto de chamar a culturosfera. A culturosfera, a natureza do ser humano não é uma natureza biológica a que se soma a cultura. A natureza do ser humano é simultaneamente biológico-cultural. Tem as duas dimensões. É por isso que eu não sou capaz, por exemplo, para vos dar um exemplo e para aguçar ainda mais aqui a questão, não sou capaz de entender alguns dos discursos acerca das ideologias de género, que nós entramos logo em parafuso quando ouvimos a ideologia de género, porque dizemos assim, estes estão a dizer que as identidades sexuais é só culturais. E a essa ideologia de género muitas vezes respondemos nós com uma outra. As identidades sexuais são só biológicas. Para mim, nem uma coisa nem outra, porque no humano, no verdadeiramente humano, nada é só biológico, nem nada é só cultural, mas é simultaneamente biológico e cultural. E a fé também é assim. Não é? E, portanto, é verdade que há culturas e culturas contemporâneas que são pobres do ponto de vista antropológico e, portanto, pobres também para expressar a fé, não é? Faltam-lhe ferramentas fundamentais para poder expressar a fé. Por exemplo, a nossa categoria, a nossa cultura europeia talvez não tenha aquela expressão do bem viver que apontei quando falei dos povos indígenas da Amazónia, ou interpretamos esse bem viver de uma maneira completamente distinta, não é? Esse bem viver que implica um bem fazer. De facto, há culturas que são pobres. Mas é verdade também que depois nós cometemos o erro de reduzir a fé cristã, nós, no nosso mundo ocidental, a determinado tipos de culturas, de tal modo, e já cometemos esse erro, que quando fazíamos a proposta cristã, amarrávamos lá uma cultura. E, portanto, para ser cristão também se tinha que ser, por exemplo, ocidental romano. Hoje não, pois sabemos que não é assim. E, portanto, tem que haver esta dificuldade. Uma das grandes dificuldades da nossa cultura, pediam-me para falar, identificar alguma delas, uma das grandes dificuldades da nossa cultura, eu acho que aparece claramente denunciada no número 2 do Evangelii Gaudium, quando o Papa Francisco diz o grande problema do mundo atual é o individualismo egoísta. Claramente, o número 2 do Evangelii Gaudium, ele para mim faz um dos melhores diagnósticos da situação. É o individualismo. A nossa cultura é profundamente egolátrica, não é? Centrada em si mesmo. E depois no número 10, ele faz aquilo que eu chamo de o que eu chamo a terapia que deve ser aplicada a este diagnóstico. Onde ele diz, nós somos chamados a viver de outra maneira, que é o dom, dando-nos. Portanto, se o grande problema é o egoísmo, então nós vamos viver de outra maneira, no dom, na dádiva, na saída, no ser para os outros, no ser com os outros. Tudo o que se ensaia agora neste último texto, não é? Como concretização deste itinerário. Deixava aqui estas notas. Como colocar o homem de pé? Ficou assim a pergunta. Bem, mas eu, apesar de tudo, arrisco uma coisa só com esta formulação. Como colocar o homem de pé? Imaginem eu vejo alguém caído no chão e, ainda por cima, numa situação de Covid como a que nos encontramos, não me aproximo. E de longe berro-lhe, olha, roda para a direita, põe a mão nessa pedra, faz força com a perna esquerda, agarra-te a essa coisa que tens aí, tenta-te puxar. Nunca porei ninguém em pé assim. Se porventura alguém se levantar, levanta-se com a sua força. Não é? E eu fico com a ilusão que o ajudei a levantar-se. Para pôr alguém de pé, tenho que me aproximar, agarrá-lo e com ele levantá-lo.
E, portanto, se algo me diz esta pergunta que acabou por não ser formulada, pelo menos a mim interpela-me a este exercício de proximidade, que é o exercício de ser samaritano, não é? Na Fratelli Tutti, deixava isso no texto, há claramente um desafio. E é um desafio para as comunidades cristãs, e é um desafio para os missionários, que é, não valem as meias tintas. Há aqui dois lados. Ou passamos ao largo, ou levantamos o que está caído. Há uma irmã que gostaria de saber o principal desafio que o senhor Juan Ambrósio vê para a missão em Portugal. Se em vez de Amazónia e de mundo, colocarmos Portugal. Funciona na mesma. Exatamente na mesma. Exato. Então há outra pergunta que diz que se o Papa fala sobre o grito da Terra, não é uma tendência da New Age para colocar o cosmos em dimensão do homem, pois o cosmos é dado como um dom para o homem. Não é colocar o homem em estreita relação com Deus, homem e mundo? Quem faz essa pergunta só pode ter feito porque não leu a Laudato Si. Já está a resposta dada. Se tiver lido a Laudato Si, perceberá que há lá um capítulo onde diz claramente qual é a distinção do ser humano. Mas deixem-me dizer isto, que eu acho que essa pergunta é muito pertinente e ela está no coração de muitos dos nossos cristãos e das nossas comunidades e, portanto, parabéns a quem teve a coragem de a fazer. Diria assim, a Terra não é simplesmente um espaço que nós habitamos. Temos que assumir de uma vez por todas que os fios com que se tece a realidade universal do cosmos desta Terra que é a nossa casa são também os fios com que se tece a nossa existência. Nós também somos feitos dessa matéria. Não há aqui duas matérias distintas, uma da Terra e outra nossa. Somos feitos dessa matéria. E por isso o Papa diz de uma maneira muito bonita na Laudato Si, nós também somos terra. A casa comum não é simplesmente um sítio que nós habitamos, como um espaço que nós ocupamos. Não, nós também somos isso. Mas depois o texto, e por isso é que eu digo que quem fez essa pergunta não leu a Laudato Si, o texto diz claramente, nós não somos só terra. E é isso que nos distingue. Nós não somos só terra, mas também somos. E por isso cuidar da terra é também cuidar da existência humana. E daí a categoria ecologia integral, não é? Que é perceber que o ter o cuidado pelo ambiente não é só o ambiente ecológico, não é só o ambiente natural, é o ambiente social, é o ambiente das cidades, é tudo isso, e por isso uma economia humana, por isso uma espiritualidade ecológica, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Nós não estamos muito habituados a isso. Por exemplo, se eu perguntar aí ao povo todo que me está a ouvir, e são muitos, quantas são as obras de misericórdia? Catarina, tu estás caladinha, quantas são as horas de misericórdia? O que é que vocês me diriam? A esmagadora maioria vai-me dizer que são quantas as obras de misericórdia? 14. Pois, exatamente. Ignorando claramente, não é? Aquela proposta que o Papa Francisco fez 2 anos depois da Laudato Si, de introduzir mais uma com uma leitura temporal e uma leitura espiritual, que é exatamente contemplar a criação, contemplar o mundo como criação de Deus espiritual, cuidar da casa comum temporal. Não são 14, são 16. E a gente tem que introduzir isto nas nossas atividades, nas nossas propostas. Não é? E não se trata de New Age, embora tenhamos que ter atenção, embora devemos ter atenção a esse desafio que foi feito com essa pergunta, porque de facto há esse perigo, não é? A New Age é muito sedutora. E deixem-me dizer isto, e se calhar estou-me a alongar, mas talvez isto seja importante. Há uma frase muito, muito importante para mim de Santa Teresa d'Ávila, que é de uma profundidade imensa quando quer falar do que é a identidade cristã. E é aquela frase de uma poesia em que ela traduz aquela relação que tem com Deus, e sabemos nós da história dela, não é? Mas de onde é que tu andaste este tempo todo que eu andei à tua procura? E houve a resposta, no mais íntimo de ti, Teresa, no mais íntimo de ti. E a partir desta experiência ela constrói esta poesia em que descreve o diálogo entre a alma e Deus, a linguagem do tempo.
E a alma, falando com Deus, obtém esta resposta. Quando tu me quiseres encontrar, procura-me em ti. Deus diz, não é? Procura-me em ti, no teu interior, no teu mais íntimo. Mas ainda avança mais e diz, mas olha, ainda mais importante do que tu me procurares em ti é o exercício de tu te procurares em mim. E essa é a experiência cristã. Procurarmos-nos em Deus, encontrarmos-nos em Deus. A New Age diz exatamente a mesma coisa, alterando só uma letra. Em vez de dizer procura-me em ti, diz procura-te em ti. Em vez de procura-me em ti, procura-te em ti. Portanto, o que ela propõe são também movimentos de interior, de ir para dentro, mas para me encontrar a mim. A experiência cristã é outra, é vou para dentro, interiorização, e aí encontro outro, que é Deus, e no encontro com ele, encontro-me a mim. Mas isto é uma coisa completamente diferente. E termino com esta ideia. Porque quando encontro o mistério de Deus, e o mistério de Deus revelado em Jesus Cristo, o que eu encontro, deixem dizer desta maneira que até pode parecer cacofónica, ao encontrar-me com Jesus Cristo, encontro-me com o encontro que ele realiza. E o encontro que ele realiza é simultaneamente o encontro com Deus e o encontro com o ser humano. E são os dois, simultaneamente, que constituem o verdadeiro encontro com o mistério. O encontro só com o ser humano, ou o encontro só com Deus, não é verdadeira experiência cristã. Não é? Os dois exigem-se para ser a verdadeira experiência cristã. E a missão não pode deixar de ser isto também. Aqui há um testemunho de uma pessoa que esteve em África, na Argentina. Sim, eu li isso, está aqui, não é? As famílias. Exatamente, mas ele diz que os jovens também, às tantas, querem ser como outros jovens que não são guaranis. Sim. Se pergunta se isso é bom, se não é bom. Claro, eu percebo, essa é uma das questões que surge imensamente. Os círculos menores do Sino da Amazónia e os próprios documentos que prepararam isso falam nessa realidade, não é? Aliás, a própria exortação apostólica Cristo vive e também alude a essas realidades. No fundo, isto tem um bocadinho a ver com aquilo que dizíamos das culturas, não é? Porque as culturas deles sempre foram menosprezadas, sempre foram secundarizadas, sempre foram julgadas menores. Eles anseiam para ser gente, viver como vivem aqueles que são apresentados como sendo os senhores da terra, não é? Aqueles que são os senhores que sabem tudo e, portanto, acham que por aí é que vai. Pois é, se calhar é esse também o testemunho que somos chamados a viver, não é? Fazer essa experiência de mostrar como... Eu, verdadeiramente, deixem-me dizer assim, para mim a catolicidade do cristianismo católico, e a nota de catolicidade que é a universalidade, não decorre de que todos tenham que ser católicos. Eu acho que isso, nem Deus quer isso, não sei porque é que nós às vezes metemos na cabeça isto, não é? Eu tinha um professor meu que dizia uma piada, alguns de vocês já me ouviram contar isto, mas para mim isto marcou-me tanto. Dizia assim, no fim de um livro, de um dos livros que ele escreveu, tinha um capítulo que dizia verdades para se dizer baixinho. E uma dessas verdades, para se dizer baixinho, contava deste modo. No momento da sua morte, Jesus Cristo fez como fez em toda a sua vida a proposta do reino, a proposta da conversão. Ora, no momento da sua morte, ele tinha duas pessoas a seu lado, o bom ladrão e o mau ladrão. E ele, como sempre em toda a vida, fez a proposta do reino e a proposta da conversão. Um converteu-se, o outro não. E baixinho dizia ele, ora, se em 2 um se converte, isto quer dizer 50% de conversão, o que não é um número lá muito abonatório para o Filho de Deus, não é? O próprio Filho de Deus só conseguiu converter 50% das pessoas. Enfim, uma maneira brincalhona de dizer que o nosso objetivo nunca pode ser fazer todos católicos. Não sei como é que às vezes a gente pensa nisso. O mundo bom é quando todos formos cristãos. Bem, vemos pelo exemplo de muitas das nossas comunidades como o mundo bom é quando todos formos cristãos, entendemos-nos muito, nunca andamos às turras uns com os outros, é tudo às mil maravilhas. Não, a nota do catolicismo decorre exatamente daqui. A nota do catolicismo é esta, é que o catolicismo, o cristianismo católico pode ser vivido em todas as culturas e nisso é que ele é verdadeiramente universal. Não há cultura nenhuma
onde o cristianismo não possa encarnar, não possa desafiá-lo, que o cristianismo não possa assumir, porque o cristianismo é também depois para todas a cultura, tensão, desafio a que elas possam ser muito mais amigáveis do ser humano, não é? Human friendly. Mas para mim a nota do catolicismo da universalidade é essa, é que esta experiência de encontros com Deus pode ser vivida em todas as culturas. Eu terminaria, há mais perguntas, mas com uma pergunta aqui que acho que é importante fazê-la. Como poderíamos interpretar a chave do trecho do Evangelho de hoje? Vim trazer o fogo e a divisão à luz da fraternidade. E terminaríamos e pedir desculpa a quem tem essas perguntas. Eu não sou biblista propriamente, há coisas que vêm no Evangelho que a gente diz aquilo devem ter sido coisas que não passaram por crivo de algumas... mas eu interpreto isso, enfim, numa leitura muito livre. Isto agora precisaria de um exercício de exegese muito mais sério, que eu, enfim, não estou aqui minimamente preparado para o fazer, mas numa interpretação muito livre dizia que o fogo é este fogo de fazer chegar esta boa notícia, este bom anúncio a toda a gente, não é? E muitas vezes estas divisões, eu li hoje o comentário ao texto, faço esse exercício todos os dias, não é? Pequeninos comentários, vou tentando variar, e hoje dizia que muitas vezes essas divisões acontecem é porque nós verdadeiramente não estamos unidos naquilo que é o essencial, estamos mesmo divididos e, portanto, como não estamos unidos no que é essencial, às vezes a afirmação de certo tipo de coisas nós consideramos essencial no cristianismo, divide-nos. E não tínhamos medo de dizer, nós estamos a viver um momento da vida eclesial onde isso está a acontecer. Não é? Eu até costumo dizer que no momento eclesial que estamos a viver, manifesta-se muito aquilo que eu às vezes chamo a esquizofrenia da nossa Igreja Católica, não é? Porque de repente vemos ao mais alto níveis cardeais, uns a dizer uma coisa, outros a dizer outra, uns a ensaiar um caminho, outros a ensaiar outro, e portanto não é bonito o que a gente está a ver. Se calhar vamos ter que fazer todos um exercício de conversão, de nos convertermos à verdade que Jesus é e não às verdadezinhas que cada um de nós julga de ter. Há uma imagem muito bonita do Papa João XXIII, quando fala na união das diversas igrejas cristãs. Ele não utiliza esta categoria, mas enfim, utilizo eu. Ele fala naquilo que é os círculos concêntricos. E esta imagem para mim é muito poderosa. O que é o centro deste círculo? Se for cada uma das igrejas por si só, a comunhão será no fundo fusão, porque quando todas coincidirem nesse centro, não é? Estão todas fundidas umas nas outras, e claro que cada uma se julga ser o centro desse círculo. Quando se fala em círculos concêntricos, a imagem que ele queria partilhar é esta: o centro de cada um dos nossos círculos não somos nós, não é cada comunidade por si só, é o Senhor que convoca a comunidade, é o ressuscitado, ele é o centro. Portanto, se cada comunidade cristã fizer o exercício de se aproximar desse centro, vai perceber que vão se aproximando uma das outras, não é? E, portanto, penso que esse é o exercício de nos convertermos à verdade que o Senhor é e termos a coragem de abandonar as nossas verdades, as nossas certezas e ousar fazer esse caminho. Mas eu vou só enquadrar este texto que vos partilho convosco. Esse slide tem aí. É uma poesia desse poeta Hamlet Lima Quintana, um poeta argentino, e vou dizer como é que cheguei a ela. Eu tive, agora se calhar vocês perceberão melhor muito do meu entusiasmo naquilo que partilhei convosco. Eu tive a grande sorte de estar 3 dias no Sino da Amazónia. Portanto, não propriamente na Assembleia Sinodal, eu não sou padre sinodal, nem sequer um dos especialistas que acompanhou, mas paralelamente à Assembleia Sinodal havia uma coisa que se chamava as tendas do encontro, as tendas do sínodo, onde se iam desenrolando vários tipos de atividades para as comitivas que estavam lá e que não podiam ter acesso a... Portanto, não eram padres sinodais, mas os padres sinodais levavam comitivas e para essas comitivas fizeram-se várias atividades. A Universidade Católica foi convidada para animar um desses momentos e a Faculdade de Teologia, enfim, em Lisboa preparou isso e calhou-me a mim estar lá presente. Foi para mim uma graça aqueles 3 dias que eu pude falar. E num desses momentos, uma missionária da REPAM, responsável por uma série de comunidades,
partilhou comigo este texto, dizendo que era a experiência dela de encontro com aquela gente e com aquela gente concreta. Foi de tal maneira impactante que lhe pedi autorização para o poder utilizar também aqui pelas nossas bandas, e é isso que eu partilho convosco nesta noite. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Um agradecimento muito especial ao nosso orador de hoje, com tanta abertura, com tantos desafios que nos lançou. Toda a gente que o conhece gosta de si. Por isso, muito obrigado. E eu gosto de todos também, destes que aqui estão. Não, gosto de todos de modo geral, mas destes que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigada. Ok, Boa um coração noite. muito grande a todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Saudamos todos vocês que quiseram contribuir divulgando. Já vamos com mais de 700 inscritos nestas conferências. Caríssimos amigos, já temos o nosso próximo apontamento, como sabemos, é sempre às quintas-feiras, às 21 horas. Na próxima quinta-feira será o Dom Tolentino Mendonça que nos vai falar a falta que um rosto faz, as palavras da missão. Depois de termos desmascarado a missão, nós vamos agora preparar quais são as palavras para a missão hoje. Por isso, a todos vós, uma boa e santa noite, viva a missão e podemos dizer todos, eis-me aqui, envia-me. Senhor.